Olá, turma, tudo bom? Dando continuidade às nossas atividades de correção dos exercícios domiciliares, nesse momento nós vamos estar corrigindo a atividade 2 de matemática dos estudos domiciliares, tá? Para isso eu vou compartilhar aqui com vocês na tela essa atividade. Então vamos lá para a atividade? Então, dá uma olhadinha aqui que nós temos uma atividade falando sobre planificações, tá? E nós temos a seguinte pergunta. Na questão 1, é comum encontrar acampamentos com barracas, em acampamentos, barracas com fundo que tem a forma apresentada na figura abaixo, tá? Isso aqui, pessoal, é uma forma que nós chamamos na matemática de prisma, tá? Prisma. E o que nós devemos fazer aqui é encontrar qual seria o formato representado na forma de planificação. Então, se você observar aqui, ó, o que em tese a gente deve fazer é desmontar essa barraca. Então, quando a gente desmonta, esse pedaço aqui triangular vai descer, tá? Ele vai ficar desenhado aqui no chão. Vamos imaginar que isso seja um chão, tá? Para começo. Aqui em cima a gente vai fazer um recorte também, tá? E nós vamos pegar essa parte aqui de baixo, ó, tá? Esse desenho aqui de baixo, até o final. Observe que do outro lado também tem um triângulo, então vai ficar o outro triângulo nesse pedaço. Aqui nós temos o que? Essas duas partes laterais, onde elas vão ficar encostadas aqui em cada lado. Então, daqui planificada, essa estrutura aqui é o que a gente chama de planificada, tá? Então, nós vamos procurar a alternativa que tem esse desenho. No caso, a alternativa C. Tá? Vamos seguir aqui para a questão 2. O desenho abaixo apresenta um sólido. Qual é a planificação desse sólido? Se você observar, é a mesma figura da questão anterior, tá? Ó. Como é a mesma figura, a resposta vai ser aquela que tem o mesmo desenho. Então, letra B, indo de forma diretamente, tá bom? Essas daqui são as duas questões da primeira página. Vamos seguir para a próxima. Questão 3. Observe as figuras que seguem. Qual delas é a planificação de uma caixa na forma de cubo? Nós vamos procurar o desenho no qual em que a gente monta e forma um cubo, tá? Então, se você observar, um cubo, inicialmente, ele tem 6 faces. 6 faces na forma de quadrado. 6 faces. Cubo, para quem não lembra, é aquela figura onde todos os lados são quadrados, tá? Observando aqui, a gente retira a letra D e retira a letra C, tá? Porque nós temos esses lados que são triangulares. Nós vamos ficar apenas com as respostas D e A. Quando você pega aqui a letra A, você vai observar o que? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faces. Então, a letra A também cai fora, tá? Nós vamos ficar aqui apenas com a alternativa D, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aí, 6 é a nossa alternativa, só contando as faces, tá? Se a gente for montar, vamos imaginar que esse pedaço aqui ele fica encostado no chão. Esse lado aqui nós vamos dobrar para cima, tá? Aqui, fazendo um desenhozinho aqui para a gente acompanhar na teoria, tá? Esse pedaço aqui ele vai ficar para cima, então nós vamos fazer o desenho dele, ó. Aqui, ó, fica aqui em cima. Esse lado aqui, ó, ele vai ficar encostado aqui nessa parte de fora, ó. Então vai ficar bem aqui nesse pedaço. Esse outro vai encostar aqui, ó, tá? E se você observar bem, nós temos mais 2 pedaços. Esses 2 pedaços, esse daqui vai fechar a lateral lá por trás,
tá? E esse daqui vai acabar fechando a figura aqui em cima. Então, alternativa D, resposta desta questão. Vamos seguindo aqui para a próxima. Observem que nós também temos um cubo. Uma embalagem na forma de cubo, uma embalagem tem um formato de cubo, como mostra a figura abaixo. Uma possível planificação desta embalagem é, vamos procurar o mesmo conceito, tá? Primeiro, nós sabemos que deve ter quadradinhos na lateral, então letra A está fora, tá? Vamos ver aqui a letra B, ó. Você observa que tem quadradinhos na lateral, então esse daqui vai subir, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Esse daqui, desculpa, o desenho não é esse, a gente vê na versão lateral, tá? Esse daqui, como ele sobe, ele vai vir aqui para cima, ó, para essa lateral. O outro também fica na lateral pelo lado de lá, ó, da figura, tá? E nós temos esses 4 quadradinhos que vai fazer o que, ó? Esse daqui, ó, vai fechar, tá? Vai fechar esse pedaço aqui, ó. O outro vai fechar essa parte de cima. O terceiro vai fechar esse pedaço e o quarto vai ficar por baixo do outro. Então nós estamos fazendo uma volta completa, tá? Fechando aqui essa figura. Porém, não é para ficar um lado em cima do outro. Esse daqui, ó, vai ficar em cima desse. Não é para acontecer isso. Então letra B também está fora. Esse pedaço aqui, ó, nós só temos 5 faces, então também está fora. Nossa resposta é a letra C, tá? Se vocês observarem essa figura da letra C, é a mesma figura aqui na questão anterior. Esta aqui é a nossa resposta na questão 4. Vamos seguir aqui para a próxima questão. Nós temos o seguinte: ao fazer um molde de um copo em cartolina, na forma de cilindro de base circular, qual deve ser a planificação do mesmo? Observe, nós estamos falando de cilindro. Então, cilindro é aqueles copos que eles são retos, tá? Aqueles copozinhos lá de balada que vocês conhecem. Então, esses copos, vocês observam que ele tem um círculo aqui em cima e tem um círculo aqui embaixo. Esse círculo na parte de cima, é claro que é a parte que é aberta do copo, né? Parte aberta. Dá uma olhadinha bem aqui, ó. Então, nós vamos ter, se a gente pegar essa parte que faz a volta do copo todinho e abrir, nós vamos ter um retângulo, tá? Um retângulo. Aqui na parte de baixo do fundo, como ele é fechado, nós vamos ter um círculo. Então, vamos procurar a figura que tem esse formato. No caso, é a letra D, tá bom? Se por acaso a gente estiver falando de um cilindro em si, com a parte de cima fechada, então teria outra esfera aqui também, tá bom, pessoal? Outro círculo. No caso, como é um copo, é aberto, não tem esse círculo. Vamos seguir aqui para a próxima questão. Na questão 6, nós temos o seguinte: observe a representação de um tetraedro regular. Pessoal, o tetraedro é uma figura em 3D, tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo pontilhado é uma representação de profundidade. Então, essa figura está lá atrás, tá? Imagine que a gente pode girar esse tetraedro em 3D, tá? Como se fosse uma pirâmide de base triangular. Nós vamos procurar aqui qual das alternativas representa a planificação desse tetraedro. Ou seja, se a gente pegasse uma tesoura, cortasse esse pedaço, cortasse esse pedaço, cortasse esse pedaço, nós teríamos 3 triângulos em cada lado. Esses dois aqui, que eu estou marcando, e esse que está para frente, essa face que a gente está vendo. Então, você observa aqui embaixo que é uma figura triangular. Então, vamos desenhar aqui bem que esse triângulo. Em cada um dos lados, quando a gente abrir, vai ficar outro triângulo, tá? Como se fosse uma caixa de presente, você está abrindo todas as faces, tá? Então,
você observa o que? Nós temos um triângulo aqui, nós temos um triângulo aqui e nós vamos formar outro triângulo aqui. A figura não está perfeita, mas a única que tem esse formato é a alternativa da letra B, tá bom? Então essa é a resposta da nossa questão. Vamos seguindo aqui para a próxima questão, que está na próxima página. Temos aqui outra questão de planificação. Glória quer fazer um molde para construir caixas sem tampa, em forma de um bloco retangular, como mostra a figura abaixo. Está aqui a nossa figura de um bloco retangular. Para obter esse molde, ela desmontou a caixa. O desenho que representa a caixa desmontada é... E aí, turma, qual vai ser esse desenho? Observem que a caixa não tem tampa, tá? Então, já é uma dica para a gente. Vamos olhar para a alternativa, para as alternativas. Na letra B, vocês observam que nós temos aqui, ó, um local onde seria o fundo, tá? E a gente dobraria essa daqui para ser uma parte do lado e a outra parte do outro lado. Porém, essa parte aqui da caixa ficaria aberta, ó. Essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, letra B está fora. Aqui na letra D, você observa que os lados são triangulares. Essa caixa não tem lados triangulares. Então, letra D também está fora. Nessa outra questão, na letra C, nesse outro item, na letra C, não tem o terceiro lado da caixa. Só tem dois lados. O fundo, um lado, e essa outra parte está faltando. Então, letra C também está fora. A única alternativa que restou para a gente é a letra A, que já é a nossa alternativa, tá? Observa que esses dois lados aqui, ó, da lateral vão ser fechados. Aqui nós temos o fundo e essa parte aqui, essas larguras da caixa, vão ser o complemento da nossa caixa, tá bom? Então, a alternativa é a letra A da questão 7. Vejamos aqui a questão 8. Na questão 8, nós temos o seguinte. Observe o dado representado pela figura abaixo. Qual é a planificação desse dado? Tá? Então, primeira coisa. Vocês observam que todas as figuras são iguais. Tá? Nós vamos procurar aquela figura que... Vou fazer um desenho aqui para a gente estar acompanhando. 1, 2, 3 e 4. Nós vamos ter que procurar aquela figura que tenha os seguintes números. Vou fazer o desenho aqui, ó. Apresente o número 1. Do lado do número 1 tenha-se o número 3. E acima do número 3, aqui em cima, nós tenhamos o número 5. Se vocês observarem bem, nessas alternativas, a única figura que tem esse formato é a questão C, tá bom? Observem que nós planificamos, nessa planificação eu coloquei o 1 do lado do 3, conforme está aqui a figura, ó, e acima aqui do 3 nós temos o número 5. Logo, nossa alternativa, letra C. Vejamos a próxima questão. Próxima questão em outra página. Questão 9. É uma figura semelhante, então vou ter que procurar uma resposta semelhante. Porém, aqui nós estamos vendo que as figuras não são iguais nas alternativas, tá? Então, podemos já retirar a letra D, porque não tem aqueles quadradinhos do lado, que eu já citei para vocês, que deve haver. Se vocês observarem bem, a letra C, ela possui 6 faces. A letra D também, letra A também possui 6 faces. Letra B também possui 6 faces. Agora, qual é a nossa resposta dessa questão? Vamos lá aqui a leitura para a gente observar se tem alguma dica. A figura abaixo apresenta um cubo em que as faces opostas, olha aí galera, ó, faces opostas têm o mesmo símbolo. Quando eu falo faces opostas,
eu quero dizer o seguinte: o triângulo, desculpa, a estrelazinha que tem aqui desse lado, ela só vai aparecer desse outro lado, tá? Então, nós não vamos ter uma estrela na hora da planificação, nós não vamos ter uma estrela do lado da outra, como mostra aqui o item B, tá? Então, o item B nós já estamos vendo que ela é falsa. No item A também aparece uma estrela uma do lado da outra, ó. Isso não é para acontecer, sempre é para ter uma casa com uma figura diferente, uma face com uma figura diferente. Letra A também é falsa. Sobrou para a gente apenas a letra C, tá, galera? Letra C já é nossa alternativa. Dá uma olhadinha aí, ó, que todas as figuras, não tem nenhuma figura uma do lado da outra, ok? Então, nós temos aí a resposta da questão 9. Vamos aqui para para a questão 10. Na aula de geometria, Letícia fez um molde para construir um poliedro, como mostra a figura abaixo. Esse poliedro, qual poliedro Letícia poderá construir com esse molde? Essa figura já está batida, a gente já viu constantemente nas últimas questões, tá? Então, essa figura vocês já sabem que é um molde de um... Responde aí. Cubo, tá? Então, nós temos aqui a letra D sendo a resposta da questão 10. Tá? Vamos aqui para a questão 11. Na questão 11, diz o seguinte: observe abaixo a representação de um prisma e sua planificação. Em que as faces estão numeradas? Temos aqui, na planificação, quais os pares de faces paralelas? Quando eu falo faces paralelas, é uma face na frente da outra, tá? Ó. Vamos tomar por base a seguinte coisa. Esse lado maior, essa parte maior, é aqui a parte de baixo dessa figura, tá? Então, 5 fica embaixo. 5 fica embaixo. Dá uma olhadinha aqui que do lado do 5 nós temos essa face e essa outra face. Do lado do 5 é o número 4 e o número 6. Então, 4 e 6 já é um par de faces paralelas, tá? Então, segue aqui, ó. Faces paralelas 4 e 6. Já vai dando uma olhadinha se nas alternativas tem o 4 e o 6. Logo após o 4, nós temos a figura aqui, ó. Esse ponto, que é do lado do 4, é o lado 3. Junto com o 3, quem está do outro lado é o número que tiver do lado do 6, tá? Que no caso é o número 7. Então, 3 e 7 já é o outro par de faces. Ok, pessoal? Então, ó, 4 e 6, 3 e 7. A única figura que sobrou aqui em cima, aqui na planificação, foi o número 8. Esse número 8 ele vai fechar o prisma aqui em cima. Ó. Então, esse número aqui de cima é o 8. O 8 que faz par com o número 5. Então, nós temos 5 e 8. Sobrou as laterais, que é 1 e 2. Vamos procurar a alternativa que tem esses pares, tá? Na letra A, nós temos 1 e 2, 4 e 6, 5 e 8. 1 e 2, 4 e 6, 5 e 8. Olha aí nossa alternativa. Vamos conferir as outras para não ficar nenhuma dúvida. 1 e 2, 6 e 8 já está errado, então pula ela. Aqui no próximo item, 2 e 3, a gente não tem esse par, já tira. 3 e 6 também não, então já tira. Resposta final, letra A, tá, turma? Vamos aqui para a próxima questão que fica na próxima página. Na próxima página nós temos a questão 12, tá? Questão 12 diz o seguinte: observe o bloco retangular representado no desenho. Temos aqui esse bloco retangular e o que é que nós temos que fazer? Dentre as planificações abaixo, a que corresponde a planificação desse bloco retangular é. Dá uma olhadinha aí, turma. Se você observar, nós temos que ter o quê? Nós vamos ter que abrir essa face, vamos recortar, tá? Planificação,
recortar essa face e vamos descer aqui para baixo. Do outro lado, nós vamos fazer do mesmo jeito. A face que está aqui desse lado, nós vamos descer também. Essa face que a gente vai estar recortando aqui, ó, ela vai descer aqui para ficar aqui embaixo. Bom, turma? Então, nós temos aqui o seguinte, nós temos a outra lateral que está aqui por trás, a gente não está vendo, mas a gente sabe que tem uma lateral aqui por trás, e nós temos essa face de cima. Então, vamos contar quantas faces nessa lateral nós temos. Nós temos essa que vai descer, uma, nós temos o fundo, duas, nós temos essa lateral que a gente não está vendo, três, e a parte de cima, quatro. Então, nós temos 4 retângulos, tá? 4 retângulos. E aqui do lado nós temos 2 quadrados. Então, nossa figura planificada deverá ter 2 quadrados e 4 retângulos. Dá uma olhadinha aqui, todos têm essa figura, tá? Esse formato. 4 retângulos e 2 quadrados. Porém, a única que é a nossa resposta é o quê? Dá uma olhadinha aqui na letra A. Essa figura, para ela estar correta, esse quadrado deveria estar aqui nessa lateral e não aqui embaixo. Então, letra A está descartada. Letra C e D, dá uma olhadinha que os quadrados estão do mesmo lado, tá? 2 quadrados aqui, 2 quadrados aqui. Independente do formato, eles estão do mesmo lado. Então, essas duas também são falsas. Para a nossa resposta, é apenas... Só um segundo. Desculpa, turma. Falha bem aqui na tela. Tá? Então, essa daqui também é falsa. E nossa resposta finaliza sendo a letra D. Ok, turma? Então, resposta da questão 12. Vamos dar uma olhadinha aqui que tem mais uma questão aqui abaixo para finalizar essa atividade 2. Nessa questão nós temos, veja a planificação do poliedro abaixo. Tá, beleza. Quantas arestas esse poliedro possui? Tá? Arestas, pessoal, são as linhas que ligam os vértices. Tá? Vértices são esses pontinhos aqui, ó. A cada pontinho de encontro é um vértice. E a linha que liga eles são chamados de arestas. Porém, do jeito que está aqui planificado, nós não podemos considerar que seja uma aresta. A aresta é da figura fechada. Então, vamos fechar essa figura. Observe um quadrado. Vou estar desenhando o quadrado, tá? Para a gente fazer essa comparação. Temos aqui um quadrado e 4 faces ligando essa figura. Então, uma aqui para cima, outra também. Vamos descer, vamos descer. Observe que nós temos 4 faces triangulares, tá bom? Nessas 4 faces, agora sim, a gente pode contar como arestas. Nós temos um vértice aqui em cima e 4 aqui embaixo, ó. Então, uma aresta, 2 arestas, 3 arestas, 4 arestas só nessa parte de cima. E embaixo nós temos mais 4 arestas, ó. 4 arestas na parte de baixo, 4 na parte de cima, 4 mais 4 dá igual a 8 arestas. Tá? Então, alternativa C é a resposta da questão 12. Tá bom? Observem que a próxima atividade é a atividade 3. Essa atividade 3 vai ficar para um outro momento. Tá bom, turma? Então, nossa correção só vai até esse ponto. A próxima atividade fica para um próximo vídeo, tá? Não esquece de dar like e de compartilhar com os seus colegas, tá bom, turma? Até a próxima e bons estudos!